E a gente recebe aqui hoje o irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da Religião de Deus do Cristo e do Espírito Santo, que participa com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Deus está presente. Viva Jesus, em nossos corações para sempre, Liliane. A gente saúda você que está na audiência aqui do Comando da Esperança. Um feliz ano novo com Jesus para você. Nada melhor do que buscarmos na palavra do Cristo a sua inspiração para a gente tomar as decisões. Afinal de contas, o ano está só começando e a gente sempre gera aquela preocupação sobre decisões, escolhas, para onde a gente caminha, como a gente caminha, e Jesus, o Cristo amado, nos ensina a fazer as escolhas corretas. É isso mesmo. E a gente então traz de Juiz de Fora a pergunta da Francisca Leopoldo. Muito obrigada pela sua audiência, irmã Francisca Leopoldo. Ela diz o seguinte: qual o recado da Boa Nova pode me ajudar a ter sucesso profissional em 2023? Obrigado, irmã Francisca, pela sua pergunta. Eu tenho certeza que a sua voz aí representa uma multidão de pessoas que querem alcançar esse bom êxito no seu campo profissional. E analisando a sua pergunta, que chega para a gente com um pouquinho de antecedência, né? A gente analisava sobre essa questão. Há muitas palavras de Jesus em seu Santo Evangelho que nos dão a condição de tomar escolhas e ser bem-sucedido, alcançar o sucesso naquilo em que a gente se empenha a realizar em qualquer âmbito, inclusive o profissional. Mas eu buscava inspiração e pedia a Jesus que a sua resposta fosse aquela que realmente iluminasse o coração de todas as pessoas na audiência, inclusive o seu, especialmente o seu, irmã Francisca. E me lembrei dessa passagem do Evangelho, por inspiração de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que o irmão Paiva, inclusive, fez constar em seu livro A Esperança Não Morre Nunca, e transcreveu essa passagem na página 63. Eu quero dedicar ao seu coração e, depois dessa leitura, fazer algumas reflexões com você. Disse então o divino pastor Jesus: as duas estradas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. E essa palavra de Jesus em seu Santo Evangelho, irmã Francisca, e todos e todas que estão com a gente acompanhando essa programação, nos fala muito para a gente pensar, para a gente refletir sobre as portas que a gente tem escolhido como abertura de caminhos para a nossa existência. A não ser por herança ou loteria, nenhum sucesso no campo financeiro se dá senão por dedicação, por empenho, por esforço. E não acorda às 6, 7 horas da manhã todos os dias para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer para aqueles que todos os dias labutam, trabalham com dignidade, com honestidade, é justamente a construção de uma vida digna, de uma vida honesta, de uma vida com bem-estar. Aliás, Confúcio observava: transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Todo dia a gente precisa se dedicar. E o que Jesus aqui está nos recomendando, primeiro, uma lamentação sua para aqueles que infelizmente buscam a porta larga, que é o caminho da perdição, das facilidades, do relaxamento, né? Deixa as coisas acontecerem. Muitas vezes as pessoas até no campo profissional, trazendo essa análise para o campo profissional, deixam as coisas acontecerem, não se preocupa, não tem um olhar ali voltado para a sua dedicação, para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhoria, e vai até mesmo observando no campo profissional as oportunidades surgindo e outras pessoas encampando essas oportunidades, sendo chamadas a uma promoção. E até reclamam: puxa vida, eu estou há tanto tempo nessa empresa, nessa organização, nessa instituição, e essas oportunidades não vão me sendo oferecidas, mas justamente porque prefere esse caminho de tranquilidade, no sentido de não se empenhar,
de não se dedicar. E é uma perdição, porque as pessoas vão sendo bem-sucedidas, vão alcançando promoções, vão avançando e você vai ficando para trás. Então Jesus aqui da mesma forma, na sequência, após lamentar, porque ele diz que infelizmente muitos adentram por essa porta larga, e depois ele vai nos dizer que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Compreendamos também essa vida eterna como uma consequência natural do nosso sucesso aqui na Terra, empenhados naturalmente, sobretudo nas coisas espirituais. Mas a gente está falando de campo profissional, não estamos misturando as coisas, não, somos almas eternas, estando na Terra, com uma experiência terrena, né? Com essa experiência de fazermos alguma coisa, de realizarmos alguma coisa. Então, se não for pela premissa do Espírito sobre tudo aquilo que a gente vai realizar, a gente não pode ser bem-sucedido, a gente não pode alcançar o êxito tão almejado que a gente quer alcançar na nossa vida. Então, essa porta estreita denota sacrifício, dedicação, empenho, esforço, produtividade, não é? É a gente realmente se empenhar naquilo que a gente está realizando, independentemente da sua profissão, daquilo que você está fazendo. Então, ser bem-sucedido significa se esforçar todos os dias. Mas eu já fiz bastante coisa. Façamos mais, nos empenhemos mais, porque o sucesso é resultado de todo esse esforço. Nesse mesmo livro, Irmã Francisca, a gente agradece muito a sua pergunta, o irmão Paiva, em A Esperança Não Morre Nunca, na mesma página 63, ele nos fala no subtítulo Competência Divina, e escreve assim, primeiro nos trazendo a Epístola 1 de João, capítulo 4, versículo 18, e depois tece alguns comentários. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o autor do livro, então, ele escreve comentando. Por intermédio do amor e da intuição, abrindo parênteses aqui as palavras do irmão Paiva, pedindo-lhe licença, o amor, porque de repente a pessoa nem está desempenhando aquilo que ela sonhava em desempenhar. Talvez nem esteja no campo profissional, no ramo onde ela gostaria de estar, porque sonhou, pensou, idealizou, alguém idealizou isso para você, normalmente os pais. Mas faça com amor aquilo que você está fazendo agora. Realize com toda a sua dedicação o que você está fazendo, mas eu nem gosto tanto. Mas empenhe o seu amor naquilo que você está fazendo, porque o amanhã pertence a Deus. Quem sabe se amanhã você não estará em outra atividade, mas valorize o que você está fazendo hoje. Irmão Paiva fala da intuição. Peça a Deus que as competências dele possam se manifestar na sua vida. Fecha parênteses, o irmão Paiva prossegue. Por intermédio do amor e da intuição, a competência de Deus se estabelece nas suas criaturas. Portanto, entre aspas, lança fora o medo de avançar continuamente na direção correta. Aliás, esse é um caminho nem sempre fácil, mas cujo resultado é o melhor possível. Aí na sequência o irmão Paiva transcreve justamente essa passagem e ele nos chama a atenção e a reflexão para que a gente possa analisar sobre ela, a que a gente acabou de discorrer. A competência de Deus se manifestando na nossa vida, em especial no campo profissional. Que glória para todos nós que desempenhamos as nossas atividades no cotidiano, não é verdade? Mas é resultado de esforço, de dedicação, de empenho e zelo, especialmente em sintonia com as almas benditas, aqueles que, por exemplo, atuam no mesmo campo profissional em que você está atuando. Para sermos bem-sucedidos, precisamos realmente escolher o caminho da dedicação, do esforço, porque nada vem de graça. É isso mesmo. Muito obrigada, irmã Francisca Leopoldo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Respondida a sua questão, a partir do Santo Evangelho de Jesus, que você tenha aí um ano vitorioso, um ano de 2023 profissional, com muitas vitórias em Jesus, a partir do Santo Evangelho do Cristo de Deus. Agradecemos também a participação do irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, hoje aqui neste quadro, participando com a gente. Muito obrigada, feliz 2023 com Jesus, Deus está presente. Obrigado, Liliane, para você também, para toda a família e para sua família, nessa audiência que sempre se fortalece nessa construção de um caminho melhor e mais feliz com toda a nossa família. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E se você tem alguma dúvida sobre o Santo Evangelho do Cristo, mande para a gente a sua pergunta. Compreenda sempre a boa nova, à luz do novo mandamento de Jesus, que nos ensina: amai-vos como eu vos amei. Somente assim
podereis ser reconhecidos como meus discípulos, que se encontra no Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Muito obrigada a você na audiência, pelas emissoras da Boa Vontade. A gente se despede com a nossa saudação de paz. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.